Me avisem se como é que está a situação aí da tela, por favor. Tá ok. Apareceu agora. Perfeito. Beleza, gente. Então vamos começar essa aula sobre abordagem ao rebaixamento da consciência e coma, tá? Então veja, não é um tema que eu tenho, assim, não sou especialista, não sou neurologista, né? Mas devido à importância, frequência que a gente se depara com essa situação, e provavelmente ninguém deve ter dado aula exatamente sobre esse assunto com vocês, vale a pena a gente fazer uma aula de clínico para clínico, tá? Então, claro que eu não consigo me aprofundar com muitos detalhes, como a gente faria num tema com viés mais endocrinológico, né? Que é a minha especialidade. De toda forma, dá para a gente aqui conversar vários conceitos interessantes. Então, Hamilton, por favor, lê esse caso clínico aqui para a gente. Paciente do sexo feminino, 28 anos, previamente rígida, puérpera e sem histórico de uso de drogas ilícitas. Foi admitido no pronto atendimento do Hospital Geral, com história de afasia e hemiparesia à esquerda de início súbito, associada a vertigem e cefaleia holocraniana intensa. Evoluiu posteriormente com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de intubação orotraqueal. Foi atendido conforme o protocolo de AVE da instituição, com o seguinte resultado da TC. Qual a sua hipótese diagnóstica? E aí, Hamilton, alguma hipótese diagnóstica? Gabi, parece um AVE com uma artéria cerebral média hiperdensa. Beleza. Então, primeiro ponto, né? Você vê uma menina bastante jovem, tá? Sexo feminino, etc., né, sem grandes comorbidades, né? E aí vem com essa história de afasia, hemiparesia à esquerda, beleza? Então, nisso súbito, né? Então, até faz sentido a sua hipótese. Né, com vertigem e cefaleia holocraniana intensa. É comum o AVE fazer cefaleia holocraniana intensa? AVE Não, isquêmico. É comum? não, cefaleia não. Não. Vertigem, você pode até pensar em AVE posterior, mas Isso. cefaleia não. Cefaleia fala muito contra, né? Você não vê acontecendo isso, né? E posteriormente evoluiu com rebaixamento, beleza. E aí a imagem que ela pode te dar uma dica. Eu peguei de propósito, tá? Não é uma imagem fácil. Mas aí eu já te alerto. Veja, olha a altura do corte que a gente está. A gente está lá em cima no córtex, né? Então é aqui que você vai ver a cerebral média, a hiperdensa? Não, um pouquinho mais para baixo. Não, é bem mais para baixo, lá no polígono de Willis, né? Lá embaixo. Então, não é o caso, tá? Mas você tem, de fato, o quê? Uma hiperdensidade aqui. Ponto, tá? Então, veja, alguém mais tem alguma hipótese diagnóstica? Pensaria em TVC, né? Fator de risco, a idade da paciente. Legal. Trombose venosa central, isso mesmo. Então, essa sim é uma hipótese. Aqui a gente está vendo, então, na verdade, uma veia hiperdensa, tá? Esse não é um achado super comum, é um achado mais, assim, incomum, mas pode acontecer de você ter essa visualização de um vaso engurgitado hiperdenso na tomografia. Tá, então a hipótese é essa mesma, e essa aqui foi feita a ressonância posteriormente, e aí você observou que existe a questão do infarto venoso, né? Então, uma obstrução venosa importante causa também um distúrbio de perfusão e, consequentemente, um déficit focal. E aqui você tem um sinal de um trombo dentro do seio sagital, tá? Que a ressonância vai ver com mais detalhes. Então, começando aqui a parte teórica, né, lembrando, né, a gente pode dividir a consciência de duas formas, né, avaliar o nível da consciência e o conteúdo, né. O nível é o nosso principal objetivo numa emergência. Claro que o conteúdo também é importante, tá, mas aí você vai esbarrar em quesitos de uma anamnese psiquiátrica, muitas vezes. Né. Então, primeiro ponto, sempre avaliar o nível, né, que é o grau de alerta do indivíduo. Isso a gente vai tentar quantificar e não usar termos inespecíficos, como eu vou comentar com vocês. Né? Só um segundinho que alguém tentou entrar aqui, eu vou precisar liberar para essa pessoa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos voltar. Tá aparecendo? Está sim. Perfeito. Vamos. Então, lembrar assim,
A consciência é o conhecimento de si próprio, tá? O perfeito conhecimento de si próprio e do ambiente. Claro que esse perfeito é uma palavra meio exagerada, mas a pessoa ela está sabendo onde ela está, e ela está orientada, enfim, consegue te passar informações a respeito dela própria, né? O conteúdo está relacionado a uma questão de função cortical superior, né? Então, são funções nervosas mais elevadas, que é a atenção, a orientação, a memória, a linguagem, o humor, né? Claro que isso é relevante, porque às vezes você pode ter um quadro orgânico, né, que a pessoa está achando que é psiquiátrico, que na verdade é orgânico, né? Enfim, uma encefalite herpética, tudo pode às vezes começar cursando com um quadro de psicose, né, orgânico, enfim. Então, a gente vai sempre avaliar o nível e depois o conteúdo, sempre esses dois componentes, né? O grande responsável pelo nível da consciência é essa formação de neurônios, que chama formação reticular ativadora ascendente, tá? Que fica no tronco encefálico, sobretudo aqui em ponte mesencéfalo, né? Ela emite projeções que vai para o diencéfalo, e do diencéfalo vai ativar todo o córtex, tá? Então, isso que é super importante para manter a vigília, né? Então, claro que uma disfunção direta dessa região aqui vai causar rebaixamento e coma. Passando aqui um pouquinho sobre a fisiopatologia, então, como eu comentei, que se você tiver uma lesão direta do tronco, dessa formação reticular ativadora ascendente, uma lesão estrutural, muitas vezes, assim, na nossa prática, vai ser um evento isquêmico ou hemorrágico, né? Você, então, pode levar ao coma, né? Lesões múltiplas, tá? Então, cortical bilateral, então, difuso, pode acontecer, digamos assim, múltiplas metástases, né? Enfim, ou uma lesão única, que em geral não causa rebaixamento, haja visto aí os AVCs, tá? Isquêmicos, enfim, até um hemorrágico pequeno, mas se for muito grande, com efeito de massa, fatalmente você vai ter, então, uma compressão de todas as estruturas nobres, inclusive compressão do tronco, né? E, por fim, a questão da lesão metabólica difusa, que a fisiopatologia é um pouco mais complexa, não tem, assim, uma certeza, né? Mas você tem vários mecanismos convergindo para que ocorra, então, aí um rebaixamento do nível de consciência, sobretudo em paciente mais idoso, aquele delírio hipoativo, tudo isso vai entrando nos diferenciais, né? Em geral, relacionado metabólico, relacionado ao quê? Eletrólitos, infecção, tá? Intoxicações, medicações também. E aqui é um ponto bastante importante que a gente consegue já fazer uma classificação, né? A encefalopatia ela pode ser difusa ou focal, né? E isso aqui, assim, é um divisor de águas. Então, você já vai buscar no seu exame físico rapidamente dividir. Se trata de uma encefalopatia difusa ou de uma focal. Nem sempre isso é fácil, mas, assim, muitas vezes está escarrado. E sempre busque isso no seu exame físico, né? Então, a difusa, ela pressupõe-se, então, que não tem sinais localizatórios. Subentende o que? Déficit focal, tá? Então o paciente não está parético, não está anisocórico, né? Não existe uma lesão franca do sistema nervoso central. Na verdade, então, é um transtorno em geral metabólico, tóxico metabólico infeccioso, né? E a tomografia de crânio, via de regra, vai estar normal quando se trata de uma encefalopatia difusa. Já na focal, você tem os sinais localizatórios, e aí, muitas vezes, é uma doença neurológica intracraniana evidente, tá? Grosseira. Mas vale a pena lembrar das grandes exceções, as clássicas exceções. Então, a hipoglicemia, a encefalopatia hepática e a urêmica. A hipoglicemia, assim, é a primeira, de longe. A hepática é raro, mas pode acontecer, e urêmica também. Tá? Aí aqui entra até um pouco daquela questão dos stroke mimics, né? São as situações clínicas que podem mimetizar. É que não se aplica sempre, porque muitas vezes dos strokes mimics não causam rebaixamento. Por exemplo, uma enxaqueca, né, uma enxaqueca com aura e etc., pode desencadear um déficit focal agudo, né, mas não vai rebaixar, né. Bom, lembrando, assim, também uma questão conceitual de termos a se utilizar, né, então, lembrar que o paciente, ele vai estar, a gente pode classificar ele numa vigília plena ou no coma absoluto, tá, a gente vai tentar quantificar isso com escalas. Então, não use muito o termo sonolento, letárgico, obnubilação, torporoso, porque são termos inespecíficos e que não agregam muito na descrição precisa do paciente, tá? Então, a literatura fala evite,
Tá? Em falar em literatura, muitas das figuras, tá, e conteúdo eu usei do livro de emergências, livro de UTI, da USP, up to date, tá, e um artigo ou outro, para vocês depois estudarem, né, a referência. E aí agora eu vou passar sobre as etiologias. Será que tem alguém tentando entrar, que eu vi um sonzinho? Deixa eu checar aqui, que senão a pessoa vai ficar a aula inteira para fora. Tem Mariana e tem Ana Clara querendo Tá. entrar. Acho que foi, né? Deixa eu ver se elas entraram. Foi, acho que foi, né? Acho que foi. Vamos voltar lá. Então, agora passando sobre as etiologias, vou fazer um passadão, tá? São muito importantes as etiologias e abre um leque enorme de opções, tá? E veja, isso é a nossa realidade do dia a dia, vai vir de diversas formas, né? Então, de repente, vão jogar a maca lá dentro do choque e vão falar, doutor, foi encontrado pelo SAMU sonolento na rua, né? Ou a vizinha encontrou caído no chão da casa, sonolento, né? Pronto, e joga lá no meio do choque para você avaliar. Então, aí você vai ter que, passo a passo, seguindo aqui essa avaliação que a gente está comentando, para poder formular suas hipóteses e iniciar o manejo do paciente. Tá? Então, assim, só para passar por cima, assim, das principais etiologias, né, em relação a trauma, né, que não é muito a nossa realidade, mas às vezes cai na nossa mão. Se você for dar plantão de UTI, vai cair na sua mão também, então é importante, tá? Lesões penetrantes, contusão cerebral, tá? As hemorragias por conta de trauma, HSA traumática, né? O epidural, que é esse sinal em crescente aqui, e o extradural, que é esse sinal biconvexo, tá? Alguns chamam de sinal da banana e sinal do limão, se não me engano, tá? A LAD, essa que é interessante, eu coloquei até umas figuras a mais. Outro dia, faz alguns meses, teve um caso que era do ortop, rebaixou e foi pro choque, né? E aí a gente revirou, no final das contas era uma LAD, né? E isso aqui no começo é difícil, porque você até chegar à conclusão, porque não aparece na TC, eu coloquei imagens aqui que são exceção, tá? Então essas microhemorragias aqui, ó, sobretudo na transição cinza-branco, tá? Por uma lesão axonal, por uma tração axonal, você tem microhemorragia. Às vezes aparece na TC, mas a maioria das vezes não, né? E pode vir um pouquinho de edema cerebral, mas nem sempre. Tá? Então, isso é um diferencial interessante. Coloquei mais imagens aqui. Ressonância, cada vez mais tem que ir treinando os olhos, porque ela está sendo incorporada na prática. A gente ainda não faz os protocolos de AVE usando ressonância, mas isso vai evoluir, né, logo, logo. Então, aqui T1, tá, o líquor preto, T1, você não conseguiu enxergar nada, de repente aqui, ó, no flare, você tem um hipersinal, aqui justo em região de corpo caloso, que é típico de LAD, né? E na difusão você tem aqui um pouco de brilho, né? E no T2 estrela é bom para ver sangue, tá? Quando fica um hipossinal aqui, isso gera sangramento. Então você tem aqui uma hemorragia num local típico também, que é corpo caloso de LAD. Sobre as questões vasculares e estruturais, né? Puxa, então AVC isquêmico de tronco, cerebelos, hemisféricos, AVC maligno, podem causar rebaixamento, né? É uma causa super importante e a gente pega com frequência, tá? AVC hemorrágico, também de tronco, cerebelo, algum supratentorial muito extenso que está fazendo edema difuso, né? A hemorragia HSA, sobretudo quando está lá um Hunt-Hess mais alto, tá? Subdural também, às vezes pode ser espontâneo, hidrocefalia aguda, trombose, como a gente comentou, que era o caso inicial da aula, né, trombose seio venoso cerebral, os tumores, tá, e tumor de fossa posterior também. Eu coloquei aqui a ressonância, olha só, aqui T1, tá, você tem um hipossinal já em tronco, né, aqui T2 com hipersinal, lembrando, aqui é flare, tá, então, e aqui difusão, então você já vê que você tem aqui um hipersinal na difusão, portanto, você tem uma isquemia aí razoavelmente aguda, como já alterou o flare, então não é tão aguda assim, né? Ainda falando das causas vasculares estruturais, veja, a TC de crânio ela pode mostrar a trombose venosa central, né? Aqui você vê que tem um dos seios aqui, o seio transverso, ele está hiperdenso, né? E aqui o seio sagital, né? O sinal do delta. Tá? Então você pode ter esse tipo de sinal, mas não é tão comum aparecer na TC, tá?
Isso aqui é, tipo, grosseiro, né, uma exceção. Na ressonância, putz, é um exame muito melhor. Veja, super interessante, né, aconteceu um caso lá, faz poucos meses também, que a gente suspeitou de TVC, fez a ressonância e aí estava exatamente assim, ó, essa falha completa. E aí, daí o radiologista laudou que não tinha nada. E a gente, não é possível, ficou, sabe, enfim, criticando, etc. Mas ligamos lá e a gente pediu revisão de laudo e ele falou, não, é hipoplasia, tá? Então, veja, uma das causas muito comuns desse achado aqui, a ausência, né, isso que é uma ressonância com contraste, né, é hipoplasia, tá? E o que vai diferenciar é isto aqui, ó, principalmente, tá? Outros sinais. Então, essa falha de enchimento aqui, na verdade é um trombo, né? Isso sim dá mais especificidade, só isso aqui sugere hipoplasia, tá bom? Causas infecciosas, então a sepse por si só, lembrar até que entra no ClickSOFA ali, você vai avaliar o nível de consciência, o Glasgow com reduzido, choque séptico óbvio, as meningites é super importante, sempre coloque na sua lista, lá encabeçando a lista, meningite como um diferencial, tem um limiar baixo, como a gente tem lá no nosso serviço para coletar líquor, tá? Encefalites também, abscesso cerebral não é tão comum, mas pode vir essas imagens grosseiras, a MATC às vezes com um contraste já te ajuda muito, né? Isso aqui pra gente não é a nossa realidade, óbvio, né? Outras infecções de tronco e trombose séptica. Epilepsia extremamente relevante, tá? Quando um estado epilético clássico, ou seja, convulsivo, bom, não tem muita dúvida. Às vezes gera dúvida porque você pode pegar o paciente num pós-equital, mas o estado epilético não convulsivo, esse sim. Então, você também sempre deixa na sua cartola, na sua manga, esse diferencial. E fica de olho, porque às vezes é sutil no exame físico, um discreto tremor, um hipus pupilar, que pode te direcionar para isso. E se você não sabe, veja, claro, você vai pedir o eletroencefalo, mas isso não é rápido. Então você já, na nossa realidade, começa o tratamento empírico, né? Parte para dentalização, parte para doses altas de midazolam, eventualmente associar propofol. Lembrar da sequência terapêutica, né? Só para refrescar a memória de vocês aqui, chegou, estabilizou, glicemia capilar em primeiro lugar, tanto para o rebaixamento como para a questão da terapia do paciente com estado de mal. Né, vai fazer o diazepam, pode repetir aí 2 ou 3 ampolas, eventualmente. Depois parte para fenitoína, não deu certo a fenitoína, mas poderia repetir metade da dose, 10 mg por quilo, e aí você já prepara para entubar, né? E fenobarbital depois, e depois você já vai sedar com mida e pode também associar com propofol. Sobre as questões metabólicas, endócrinas, inclusive, então veja, aqui a gente tem umas causas bastante comuns, né? Choque, qualquer etiologia, né? Hipoglicemia extremamente relevante, já comentei, a hiperglicemia também entra na lista, tá? Uma hipóxia, uma hipercapnia, cuidado, assim, isso aqui a gente pega, tá? Tanto hipóxia, mas em geral é evidente, né? Não tem muito, assim, segredo. A carbonarcose, você pode comer bola, né? E o pessoal deixa excesso de oxigênio para quem não pode, né? Para o DPOC, retentor crônico, e isso pode desencadear a hipercapnia. Então, paciente urêmico, né, a hipercalcemia também é importante, uma hiponatremia aguda, às vezes num contexto de insuficiência adrenal, até coloquei aqui a imagem para vocês da hiperpigmentação típica da insuficiência adrenal primária, tá? O Addison também pode ter um pouquinho de vitiligo, né, são doenças muitas vezes autoimunes, né, apoplexia hipofisária, tá? Coloquei uma imagem para vocês aqui. Em geral tem cefaleia importante, pode ter alteração de par craniano, óculo motor, etc. Formas graves, né? Como a mixedematoso, encefalopatia hepática, a gente pega com frequência, lembrar que é um diagnóstico de exclusão. Então, tomográfico, mas ele tem. Tomográfico seu paciente, tá? Afasta todas as outras causas, depois você vai falar que é encefalopatia hepática com toda certeza. Né, hipertensiva, muitas vezes a hipertensão ela pode ser causa ou consequência, né, então, do coma, né, então o paciente com AVCH muitas vezes chega com uma hipertensão absurda, né, mas a hipertensão por si só, ela pode desencadear, sobretudo quando tem uma diastólica acima de 110, 120, você tem aquela perda da autorregulação. Então, começa a desencadear, às vezes, síndrome press, às vezes um rebaixamento, crise epilética, pode acontecer também. Tá? Aqui bem raro, obviamente, né? Eclâmpsia pode acontecer, né? Bem raro, PTT. Coloquei aqui uma imagem de PTT para vocês, e porfiria também, obviamente, raríssimo. Tem uma imagem aqui de lesão cutânea
de porfiria. Sobre as medicações, tá, e drogas, etc., a gente tem uma longa lista, né, então não vou também me deter muito nisso. Metanol teve um caso recente, acho que foi ano passado, fez acidose, fez amaurose, fez todas as lesões clássicas, foi super interessante, assim, né, do ponto de vista médico. Também tem, então, anticolinérgicos, anticonvulsivante, né, se a pessoa corre muito rápido, de repente a fenitoína dá ruim, tá, pode rebaixar, pode fazer PCR, assistolia, então cuidados, respeite a infusão, coloque em bomba, né. Isso aqui a gente pega muito também, eu vou preparar uma aula de intoxicações pra gente, tá, super importante esse tema. Antistamínicos, antipsicótico, benzo, né, enfim, etanol a gente pega com frequência, raramente tem complicações, tá, monóxido de carbono é interessante também saber a intoxicação, opioides, óbvio, tá, sobretudo até no ambiente hospitalar mesmo alguém pode errar a mão na dose, tá, isso a gente pega muito também, carbamato, né, enfim, super importante. E essas causas raras, né, vasculite, não lembro de ter pego uma assim, tá, então esse aqui é uma imagem de ressonância, e hipotermia na nossa realidade não é muito comum, hipertermia poderia acontecer, né, e outras causas que muito raras. Uma dúvida até agora? Alguma dúvida? Não, senhor. Perfeito. Então agora a avaliação, tá, avaliação clínica do coma. Sempre começa, então jogou a maca lá, doutora, chegou rebaixado, não sei o que, não tá respondendo, né, começa pelo CAB, né, tem pulso, isso que você tem que se perguntar, né, então essa é a história, né, senhor, não responde, não respira, né, você vai chamar ajuda, na verdade você já é ajuda, você já tá no hospital, então esquece essa história, você vai depois já pôr a mão no pulso, beleza, tem pulso, aí você começa a sua história, tá, senão você vai seguir o BLS ou CLS, né, vai rapidamente monitorar esse paciente, né, vai ofertar O2, se for o caso, pegar um acesso periférico e sempre ver a glicemia capilar. Então, outro dia aconteceu chegou a familiar gritando lá, ele tem uma veia na cabeça, não sei o que, estourou a veia, né, e chegou o paciente lá, Glasgow 6, enfim, tubamos, né, quando foram ver, ele estava com glicemia de 38, né, tudo bem, foi estubado, super seguro, deu certo, mas você vê como isso é super importante, mas claro, a familiar fez um viés enorme na gente, né. História clínica, claro, vai ser super direcionada, você está na emergência, né, não vai ficar fazendo ISDAs, mas você tem a sua relevância, você não pode abandonar isso aqui de forma alguma. Por mais pobre que seja, você tem que pegar alguma coisa. E aí, finalmente, o exame geral, tá, claro, pele, tá, tudo que você puder observar de ausculta, etc e tal, é super importante, e aí vem também a avaliação neurológica em 4 etapas aqui, resumindo, né, você vai quantificar a consciência pelo Glasgow, ou pela escola 4, vai ver os reflexos de tronco, incluindo aí pupilas e mobilidade ocular extrínseca, resposta motora, se existe algum padrão motor característico, e depois, finalmente, o ritmo respiratório do paciente. Sobre a história clínica, então, não abandone ela, porque ela vai te trazer informações interessantes que vão colaborar nas suas hipóteses, né? Então, veja se tem testemunhas, pode ser o popular da rua, pode ser o profissional do SAMU, tá? Amigos, a vizinha fofoqueira, não importa, né? Sempre, às vezes, a enfermagem acaba fazendo mais isso, mas eu vejo os objetos pessoais do paciente. Às vezes, lá no HC, a gente entrega uma cartinha de insuficiência adrenal, para um cartãozinho, para todos os pacientes, né? Ele pode portar isso, às vezes, você funciona na carteira dele, você encontra esse tipo de coisa, né? Ou às vezes uma pulseira, tá? Então, isso é interessante. E não subestime isso aqui, tá? Volta e meia, depois que a gente teve uma trabalheira para descobrir um monte de coisa, já estava tudo no prontuário, né? Ninguém olhou que estava lá, já passou já alguns meses lá no hospital. Claro que a gente ainda não está no cenário ideal, que é o SUS ter um prontuário único, que é óbvio que isso é super importante, mas às vezes tem já passagem no nosso hospital, tem um AME ou outro que usa o MV e a gente consegue ver uma coisa ou outra também, então atenção a isso, né? Tentar ver se esse evento foi a perda da consciência foi abrupta, foi gradual ou flutuante. Abrupto sugere, por exemplo, uma hemorragia intracraniana, uma convulsão. Gradual, tumor cerebral, por exemplo, tá? Hiponatremia, muitas vezes é gradual também. Flutuante, tá? Então hematoma subdural, encefalopatia metabólica também, ela costuma ser mais flutuante, a questão do delírio, né? Então isso te ajuda um pouco. Sempre ver
a questão se alguém descreve se teve um déficit focal, né, que precedeu ao rebaixamento, e se usa drogas e que medicações que usa, óbvio, né. Sobre o exame físico geral também tem pontos bastante relevantes. Então, observar a questão do trauma, né, o clássico olho de guaxinim, sinal da batalha, pode passar desapercebido às vezes, rinorreia, que pode eventualmente ser até um líquor, né. Alguém lembra como é que diferencia uma rinorreia, por exemplo, de um processo alérgico de uma rinorreia licórica? Não lembro, Gabi. Tá. Eles colocaram uma gotinha assim, não era? Não lembro. Que uma espalha, outra não. Existe o teste da verdade, bem lembrado, né? Eu tinha até esquecido disso. Existe o teste da gota, mas isso é bem primitivo, viu? Eu não sei da acurácia desse teste, não. Mas é verdade, isso existe sim. Bem lembrado. Na verdade, assim, o ideal tem uma substância que você pode dosar, que é beta-2-transferrina, tá? Mas não se faz muito na prática. E glicose, assim, o que mais pode ajudar, acho que é a glicose, que é mais fácil. Tá? O líquor ele vai ter 2/3 da glicemia plasmática e próximo disso, né? E a rinorreia comum, ela tem quase nada de glicose, tá? E é fácil fazer essa dosagem. Então, assim, hipertensão, que pode te direcionar, tá? O paciente chega muito, muito hipertenso, em geral, catástrofe neurológica hemorrágica, tá? Mas pode ser uma cefalopatia hipertensiva também, enfim. Né? Hipotensão, claro, vai direcionar para outros diferenciais, sepse, Addison, etc. Hipertermia, tá? Não é tão comum, pode acontecer, pode te ajudar. Hipotermia, tá? Hipotireoidismo, né? Exposição excessiva ao frio, pacientes etilistas, né? Com Wernicke, enfim. O padrão respiratório, eu vou comentar com mais detalhes, tá? Ele pode te ajudar, então, o padrão de Cheyne-Stokes, uma hiperventilação central, acidose, tá? Vai fazer um Kussmaul, claro, e icterícia, enfim, né? Claro, se você conseguir ser criterioso, olhar o braço, paciente, ver se tem, olha, tem várias marcas de agulhada, né? O paciente usa drogas endovenosas. E aí agora a gente vai quantificar, finalmente, né? Fazer uma avaliação quantitativa, o clássico, né? Que a gente usa para diversas situações clínicas, é a escala de Coma de Glasgow. Ela foi criada para o trauma, todo mundo sabe disso, mas, enfim, está incorporada de uma forma na prática clínica. Então, pode usar? Pode, mas não se limite a ela, né? Você faz ela também. Então, beleza. Né? O que mais importante é descrever o que está acontecendo até, do que ficar dando numerozinhos, tá? Mas ela é bem-vinda, tá? Desde que você não se limite a ela. Então, eu vou comentar alguns pontos, vocês todos conhecem, óbvio, né? Mas, assim, decorem, tá? Decorem, sinceramente. E treine, tá? Fazer corretamente, que às vezes a gente come bola com alguns detalhes. Então, primeiro, abertura ocular, resposta verbal e motor, A4, V5, M6, tá? Abertura ocular, eu vou comentar com vocês, espontânea, verbal, estímulo doloroso, alguns colocam como estímulo a pressão, tá? E ausente, né? Verbal orientado, confuso, palavras inapropriadas, sons incompreensíveis e ausente, resposta motor obedece comando, de preferência 2, localiza, estímulo aqui que tá um dos grandes erros, tá? Flexão inespecífica também o pessoal erra muito, decorticação, descerebração e ausente. Entrando em alguns detalhes, na abertura ocular, óbvio, né, espontâneo, você vai chegar lá e vai estar de olho aberto já, antes de você querer se comunicar com ele, né. Tem críticas, tem situações, ele pode estar comatoso com o olho aberto, existe isso, tá. Então, claro, você vai ter 1000 críticas ao Glasgow, né. Estímulo verbal, então, claro, você faz um comando perto dele ali com uma voz alta. O doloroso, isso aqui é um ponto importante, tá, doloroso ou a pressão. Você, em geral, escolhe o Leighton-Gueal, é uma opção, né, e faça uma pressão progressiva, tá, ao longo de 10 segundos. Não começa já detonando o dedo do paciente, pelo amor de Deus, tá? Então vai devagar. Você pode só apertar mesmo com as suas próprias mãos o Leighton-Gueal. Isso já, se você apertar direitinho, já causa dor. Mas pode pegar também, como está aqui na figura, um lápis, uma caneta e ir apertando progressivamente, que não vai causar lesão nenhuma, né? Resposta verbal, sem muito segredo, tá? O paciente orientado ali te localiza a data, o local, o nome dele certinho, confuso, ele é coerente a maior parte do discurso, só não está muito orientado. Palavras inapropriadas, né? Sons incompreensíveis, grunhidos, gemidos, né? Então, inteligível. E um ponto como ausente. A resposta motor é um dos que mais causa dúvida, tá?
Então é bastante importante. Aqui ele vai obedecer comando, pelo menos 2, levanta o braço, levanta a perna, pisca o olho, faz o joia, beleza. Né? A questão da localização. Então, como que a gente vai definir isso? Ele vai elevar a mão acima da clavícula. Então você vai causar um estímulo doloroso, tá? Acima da clavícula. Então, por exemplo, no trapézio, tá? Também sempre com pressão progressiva, ou aqui na cisura supraorbitária, tá? Com a sua polpa digital progressivamente aumentando a pressão, tá? E aí ele teria que elevar o membro para acima da clavícula. Beleza, localizou. Essa seria a forma mais perfeita. A gente tem muita mania de fazer aqui external, né? Não é o ideal. A questão da flexão inespecífica, então veja, aqui é como se fosse uma flexão inespecífica, né? Ele faz assim uma resposta variável, mais rápida, né? Ele afasta o braço do corpo, né? E não é um padrão patológico, tá? Então, lembrando, decorticação, o feto, ele nasce o quê? Decorticado, ele está milinizando ainda, então ele nasce assim, isso aqui é decorticar, tá? E descerebrar, essa postura aqui que está nessa figurinha do Netter aqui, que é um dos mais graves, né, descerebração, tá descerebrando, então essa postura extensora, resposta extensora, e a resposta flexora, que é a decorticação, tá? Então, isso aqui é super importante. Então, a escala FOR, veja, ela vai ter elementos do Glasgow, só que ela vai expandir, avaliando o tronco encefálico e avaliando o padrão respiratório. Então, é muito parecido, tá? Aqui, alguns pontos. Resposta ocular, né? Olhos abertos, segue um comando, né? Abertura ocular, estímulo verbal, tá? Estímulo doloroso. Enfim, é parecido com vários pontos deles. Aqui ele vai também colocar a localização, a resposta flexora, extensora. Ele inclui aqui mioclonias generalizadas, né? Porque a gente sabe que isso é um péssimo prognóstico. Pós-PCR, por exemplo, tá? Então ele já coloca isso. A gente teve um paciente recentemente que estava com mioclonias aí refratárias, né, pós-PCR. E aí, super interessante aqui é incluir sempre a avaliação pupilar, corneana, né, se tem reflexo pupilar ou não, e aí você vai perdendo pontuação. O padrão respiratório vai incluir o Cheyne-Stokes, se está entubado, se está entrando ou não na ventilação, super importante. Precisa fazer, quantificar? Não, necessariamente? Não, né, mas inclua esses itens no seu exame. E assim, todo ano ele escreve no livro de emergências, a nova escala FOR, e ninguém, enfim, a gente não incorporou, na verdade, seja dita, né, mas, então, usem esses quesitos dessa escala para melhorar a sua avaliação, né. Sobre a questão das pupilas, né, então, na semiologia clássica, você vai ver a questão do diâmetro, né, medido em milímetros, claro que não, obviamente, ninguém vai ficar medindo em milímetros. Você vai sempre avaliar a questão da simetria, se está isocórica ou anisocórica, né? E vai ver se tem o reflexo fotomotor direto e consensual presente ou ausente. Cuidado com isso aqui. Outro dia o residente me chamou e falou, não, ele está anisocórico. E aí eu fui olhar, é isso aqui. Isso aqui é uma deformidade, né, da pupila. Então, isso aqui não denota uma lesão neurológica estrutural, né? Então, não confunda as coisas, tá bom? Só para citar aqui com vocês, né, a situação aqui vai ficando mais complexa, né, então, lembrar, basicão, feijão com arroz, sistema simpático responsável por o quê? Midríase, tá? Então, ok, você tem aqui o sistema simpático, ele são 3 grupos de neurônios, tá, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, você tem aqui, começa tudo no hipotálamo, vai descer aqui pela porção anterior da medula, ele é bem interessante porque ele desce e depois sobe de novo, né, passando aqui pelo arco pela parte superior aqui do pescoço, e carótida, tudo, e volta para dentro do crânio de novo, né? Então você pode ter essa lesão nesses diversos trajetos, que é um trajeto longo, né? E aqui vai ocasionar a via da lesão simpática, vai fazer com que ocorra o quê? Predomínio do parasimpático. Então, se ocorre predomínio parasimpático, você tem o quê? Miose, né? Então, isso é super importante, que vai causar as pupilas que eu vou comentar com vocês, que é de Claude Bernard Horner. E aí a questão do parasimpático, né? Então é o oposto. O parasimpático ele faz o quê? Miose, tá? Aqui ele vai ser transportado pelo terceiro par craniano, tá? O oculomotor, tem lá seus núcleos aí mesencéfalo posterior, responsável então pela miose, né? Tem alguns detalhes interessantes que o terceiro nervo craniano, o oculomotor, as fibras parasimpáticas são meio externas, então ele é mais sensível assim a compressões, tá?
Então a gente vai ver que uma das pupilas, dos tipos de pupila, que é a pupila uncal, você tem uma compressão do terceiro par, né? Também não vou entrar em detalhes, porque isso aqui tem a sua complexidade considerável. Quando você incide a luz aqui, você tem fibras que vão passar aqui pelo nervo óptico, quiasma, terato óptico, algumas vão lá para trás, para o calcarino, né, a questão cortical da visão, e outras vão fazer aqui sinapse já no tronco encefálico. Você tem aqui estruturas nobres como colículo superior, tá, núcleo de Edgar-Westphal, e isso tudo aqui, quando você tem lesão, você tem em geral, decorrente, quando você tem alteração do reflexo fotomotor, em geral, sugere muito uma lesão estrutural, tá? É um reflexo, assim, resistente a questões metabólicas. Então, como eu comentei, a pupila preserva bastante essa questão da fotorreagência, tá? Mas tem exceções, né? Então, nem sempre é lesão estrutural. Intoxicação por atropina não é comum a gente ver, mas pode fazer essa dilatação sem reflexo fotomotor, inclusive, né? Opioide, super importante, saiba identificar isso, né? Intoxicação por barbitúrica grave faz pupila fixa, hipotermia pode fazer, encefalopatia anóxica pode também causar pupila midriática fixa. Então, isso aqui a gente encontra com frequência, né? O mais correto seria falar hipóxico-isquêmica, né? E aí, os principais tipos de pupila, coloquei 6 aqui para vocês, tá? Então eu vou citar aqui com vocês, porque isso, cara, eu não quero que você chegue e fale, olha, eu acho que pegou o núcleo do sétimo par, né? Não precisa disso, né? A gente não é neurologista, mas eu quero que você saiba identificar essas pupilas, porque isso tudo já primeiro que você já está prognosticando o paciente já no tempo zero, quase, né? E você já vai direcionar suas condutas, tá? Enfim. A pupila de Cloud-Bernhorner, vou comentar com vocês, médio fixa, super importante, tectal, não é tão comum, mas é interessante. As pupilas pontinas, tem um caso recente, que acho que está lá ainda, na emergência com a gente, que fez pupilas pontinas, pupila uncal, ou do terceiro nível craniano, e as mióticas com reflexo fotomotor presente. Então, 6 tipos de pupila. Então, de Cloud-Bernhorner, né, você observa aqui, né, qual que é o olho que está afetado, né? Veja, esse aqui, você está incidindo luz no olho dela, aqui está perfeito, tá? Então, aqui você tem uma miose. Então, nessa síndrome de Cloud-Bernhorner, você tem uma lesão da via simpática, tá? E isso, consequentemente, vai ocasionar miose, tá? Ipsilateral a lesão, então esse é o olho afetado, e observe aqui que tem um pouco de ptose também, né, que é típico. O reflexo fotomotor, ele é preservado, e lembrar que uma via simpática ela é muito longa, você pode ter vários níveis de lesão, tá? Então eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos. Isso aqui foi uma paciente que sofreu um acidente de carro, fez uma dissecção de carótida interna e comprimiu, tá? A via simpática ali, um núcleo do terceiro neurônio motor, e causou aqui, então, o que a gente pode enxergar aqui é um pouco de pitose, tá vendo? E miose, tá? A pupila de Cloud-Bernhorner. E também a síndrome de Pancoast, estou só colocando exemplos aqui, tá? Então, um tumor aqui do lobo superior pode causar, então, uma compressão também do gânglio simpático, consequentemente causar essa síndrome também. Pupilas médio fixas, essa aqui é super importante, é a pupila também chamada de mesencefálica. Né, a foto que eu coloquei é péssima, né, porque se dá os olhos lindos aqui, né, quem tá com pupila médio fixa, em geral, não tá com um olho tão bonito assim. Né, é uma situação de gravidade, obviamente, você tem uma pupila entre 4 a 5 milímetros, tá, isso não ajuda muito também, mas enfim. O reflexo fotomotor, ele é comprometido, tá, então não vai funcionar. Em geral, ocorre lesão do mesencéfalo, né, você tem uma lesão tanto simpática como parasimpática, então ela fica paradona ali, um pouco aberta, né. E é um típico padrão de lesão do paciente que está em morte encefálica, né, ou decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica grave. A pupila tectal, ela é parecida com essa aqui, com a médio fixa mesencefálica, tá um pouquinho mais dilatada, né, também com reflexo fotomotor negativo, né, o tecto é essa parte aqui do mesencéfalo, ele é dividido em pedúnculo, tegmento e tecto, onde ficam os colículos aqui, tá? A diferença é que você vai ter um fenômeno de hipos. Teve algum residente que viu comigo recentemente o hipos, acho que era do cílio.
Então você tem contrações, né? Pequenas contrações assim pupilares, bem interessante. Pode denotar uma série de situações, tá? Não é só isso aqui que faz hipos. Às vezes status de mal epilético pode fazer hipos, é uma dica, tá? Mas também existe o hipos fisiológico também, mas você sempre fica de olho, que pode causar isso. E você tem também, você pode fazer pesquisa do reflexo cílio-espinal, né? Que é um reflexo onde você faz dor cervical, tá? Isso causa midríase, tá? Ipsilateral. E aqui, obviamente, tem uma lesão do tecto, né? Tá? Essa aqui é um pouco mais rara acontecer, mas é bem interessante. Pupila pontina, super, acho que assim, junto com a médio fixa é uma das mais importantes, tá? Então é extremamente miótica, tá? Aqui, ó, certo? Tem um caso lá que é uma pupila pontina, né? E em geral são lesões vasculares graves, tá? De ponte. Não é assim, eles descrevem como se fosse fotorreagente, tá? Mas na prática isso pode precisar de lente de aumento para você ver isso. Então assim, você talvez não enxergue que está fotorreagente, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. E cuidado com os diferenciais, hein? Isso aqui é extremamente relevante na prática. Então, a intoxicação por opioide, dose alta de fentanil que vem lá de algum lugar que está com uma diluição inadequada, superinfusão, pode vir dessa forma, né? E também, outra coisa que acontece na nossa prática é a intoxicação por carbamato, né? Por chumbinho, faz uma síndrome colinérgica clássica, franca, e faz esse tipo de pupila também, tá? Pupila uncal, essa também a gente vê com certa frequência, ou do terceiro nervo craniano. Você tem um dos pontos clássicos de eliminação é o uncus, ele comprime o óculo motor, causando então uma lesão midriática, uma pupila extremamente midriática, tá? Ipsilateral, tá? Com reflexo fotomotor, então chamada de uncal por conta disso, né? Então você tem vários tipos de hérnia aqui, você tem subfalcina, transtentorial, a uncal, a tonsilar, que é gravíssima, e isso pode acontecer, picuinha talvez de prova, né? Pode acontecer num aneurisma cerebral de comunicante posterior, tá? Porque por conta da proximidade anatômica que ele comprime o terceiro nervo e pode causar isso. Pupilas metabólicas ou diencefálica, né? Então você tem uma pupila miótica com reflexo fotomotor presente, então ela é um pouquinho mais fechadinha, né? Vem nas encefalopatias metabólicas como um todo, assim, meio geral, e também pode ser disfunção diencefálica bilateral, né? Você tem uma hipofunção simpática e um predomínio parasimpático. Essa aqui também você encontra com certa frequência. Dúvidas até aqui das pupilas? Não, Gabriel. Beleza, treinem elas, tá? Por favor. Vocês vão se deparar frequentemente com isso lá no choque. Ô, Gabriel, aquelas figuras são do livro de emergência? Aquelas que tem os desenhos? Isso aqui é do livro de emergências clínicas, tá? Tá. Então, até para ninguém me processar que eu tô dando a referência. Isso aqui eu peguei da internet, não lembro da onde. Ah, fechou. É das pupilas, que é legal, que mostra bonitinho o desenho. Isso, aqui, exatamente, ó. Aqui é do emergências clínicas, tá? Beleza. Todas as figuras de baixo aqui são. Bom, e aí agora a mobilidade ocular extrínseca. Sempre não precisa ser super especialista, né? Mas faça a mobilidade de uma forma simples, faz o H ali, pede para ele seguir a ponta do seu dedo ou uma caneta, isso aqui é super importante, né? Então você vai observar na mobilidade ocular, né? 5 etapas, vai. Observação dos movimentos oculares espontâneos, né? De repente você já pode flagrar aí um nistagmo, um desvio conjugado do olhar, tá? Desalinhamento, né? O desvio esquio, tudo isso já vai te direcionando, vai dando dicas. Né? Depois você vai fazer a manobra oculocefálica, clássico olhos de boneca, a oculovestibular, que é a prova calórica, a gente, em geral, a gente faz quando a gente está pensando já na morte encefálica, né? O cordão palpebral, super simples, tá? Vou mostrar para vocês, e a observação das pálpebras, para ver se de repente tem uma ptose, que poderia te direcionar para uma síndrome de Horner, uma lesão do terceiro nervo também. Né? Isso aqui também são conceitos clássicos, tá? Da questão dos núcleos dos pares cranianos, responsáveis pela mobilidade. Então, lembrar que o terceiro, o quarto e o sexto são os mais importantes, o sexto fazendo a rotação, a inervação do reto lateral, o olhar para o lado, tá? Medial. Então, o terceiro par é o que mais manda, né? O troclear vai fazer aqui só esse movimento para fora, para o lado, tá? O resto é o terceiro par, e o abducente, o sexto par, jogando
ali para lateralizando a sua visão. Né? O resto é terceiro par, basicamente. A manobra oculocefálica é super importante. Tem um videozinho no YouTube que vocês colocam lá, eu não consegui baixar o vídeo certinho, tem até GIF e tudo, mas então vocês conhecem, né? Você vai pegar e fazer aquela rotação rápida. O paciente não pode ter, obviamente, lesão cervical, né? Então você faça, pode ser para cima e para baixo também, e você vai observar o que é o alterado, né? Então veja, uma boneca, eles até falam para você evitar esse termo olhos de boneca, mas a gente usa muito, né? Então, olhou duro, rígido, tá? Então, isso é artificial, né? Veja, o reflexo quando está preservado, ele jogou rápido para um lado, o olho ele vai fazer o mesmo movimento contra, então ele vai manter, né? Tá? Se jogar junto, né, rígido, então quer dizer que são os olhos de boneca, você tem então uma lesão, tá? Você vai estar avaliando aqui a integridade de ponte mesencéfalo, está olhando para o tronco, tá? Diversos pares estão envolvidos, né? Então, isso aqui é o mais importante. O óculo vestibular, né, você vai fazer a prova calórica, né? Então tem várias formas de fazer isso, pode ser água gelada, pode ser água quente ou água muito quente. A gente usa em geral água gelada, você vai pegar aquela seringona grande, eu acho que o urologista usa, acho que é 60 ml, tem lá na nossa emergência, vai colocar o paciente em 30 graus, tá? Vai sempre passar por otoscópio antes, porque não adianta nada se tiver uma rolha de cerúmen, rotura de timpânica, né? Vai fazer a infusão rápida com uma cuba-rim embaixo, né? Peça o cuba-rim, ó, para não molhar tudo, e vai observar durante 5 minutos se tem algum movimento ocular, tá? Se o paciente não tiver, se é comatoso, sem lesão estrutural grave, ele vai olhar para a água gelada, tá? Então, um professor meu falava que ele olha para a cervejinha gelada, tá? Opa, gostou, olhou para a gelada, tá? Se ele tiver, por exemplo, não comatoso, né, por exemplo, paciente com... eu vi um artigo falando que isso poderia ser útil para você avaliar um paciente que está com um DNV, por exemplo, ou uma catatonia, ele vai fazer um estagmo rápido, com uma fase rápida para o lado oposto, tá? E também, se ele tiver comatoso com lesão franca, né, ele não vai ter resposta nenhuma, mas tem que olhar durante 5 minutos aí e depois repetir do outro lado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar. Isso mesmo. E aí o cordão palpebral, né, bem simples, você vai pegar um chumacinho de gaze ou de algodão, vai encostar aqui na corda, você vai estar avaliando uma aferência do 5º par, uma eferência do 7º par, né, o trigêmeo, claro, é o grande responsável pela sensibilidade da face, né, você também está, uma forma de avaliar a ponte, de acessar aí a integridade da ponte, e aí vai estar abolido, claro, se tiver uma lesão contínua grave, tá? Em geral, são também lesões, assim, hemorrágicas ou isquêmicas muito extensas. Isso são os reflexos clássicos que você vai usar lá no protocolo de morte encefálica, né? O padrão respiratório, essa é até uma imagenzinha da escala FOR, né? Você vai olhar se está normal, se tem o Cheyne-Stokes. O Cheyne-Stokes pode ser IC, pode ser lesão neurológica central. O padrão de Biot, que é esse ritmo aqui anárquico, tá? Também denota gravidade, se ele está entubado, se ele está entrando ou se não está entrando, né? E um padrão motor típico, né? Então, puxa, o paciente está parético, o paciente ele está, como já comentei, está decorticando, ele está descerebrando, tudo você vai avaliar. E aí, finalmente, exames complementares. Né? Em primeiro lugar, glicemia capilar. Depois, sempre vai pedir um laboratório geral, você vai buscar aquelas causas tóxico-metabólicas infecciosas. O seu exame físico já vai direcionar se você precisa correr para tomografia ou não, né, baseado na gravidade do rebaixamento, se está comatoso mesmo ou não, claro, mas você vai estabilizar antes, é óbvio, né. Vai depois fazer uma TC de crânio, ressonância magnética, se não for elucidativa, a TC, punção licórica e eletroencefalograma. Com esses 6 exames aqui, você vai resolver 90 e tantos % dos seus problemas. Tá? Então, seja rigoroso, tá? E vai seguindo essas etapas que você vai provavelmente encontrar o seu diagnóstico. Né? O que é mais importante, assim, a TC, claro, óbvio, acesso rápido, barato, tudo, né? O que ela pode não detectar, acho que é o mais importante, né? Então, a oclusão de artéria basilar, tá? As lesões de ponte, de tronco, muitas vezes você não vê, né? Isso aqui eu coloquei, né? Um AVE isquêmico de tálamo bilateral, chama síndrome de Percheron.
né, da artéria de Percheron, e é raríssimo, e teve um caso lá no Graja. E foi um dos tipos de rebaixamento mais peculiares que eu já vi na minha vida. E depois eu fui descobrir que era Percheron, nem sabia, né? Óbvio, não conhecia essa síndrome. A neurologista que veio me contar me mostrou a imagem, linda a imagem. Tá? E o paciente ele ficava num liga-desliga, assim, uma coisa que várias vezes eu falava, vou entubar, de repente ela acordava, assim, não sei se estava claudicando, sabe? Super interessante. Trombose venosa central pode passar desapercebida na TC e a apoplexia hipofisária também. Né? E isso aqui vocês já estão carecas de saber, tá? Obviamente, hemorragia, os traumas, tá? AVCH intraparenquimatoso, lesões com efeito de massa, a TC vai te ajudar. Função licórica, super importante, tenha o limiar baixo, se o paciente está comatoso, ele pode perder a rigidez de nuca, né? Então, começou a investigar, não apareceu nada, parte para o líquor, vai para a ressonância, vai para o eletroencefalo. Né? Então, vai te ajudar em doenças inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e também até mesmo numa HSA Fischer 1, por exemplo. Né? E, como comentei, inclua meningite nos seus diferenciais. Tá? O eletroencefalograma de urgência é uma ferramenta importante, sobretudo quando os primeiros exames, TC de crânio, tá? O líquor veio normal. E você não está identificando, inclusive tem um limiar baixo para indicar uma edentalização já precoce, tá? Aí aqui é super interessante vocês até assim, terem esse acrônimo em mente, tá? Porque vai te já dar várias dicas assim para você já ficar esperto com as seus diferenciais ali, quando você está fazendo, até no beira-leito mesmo, né? É o AEIOU TIPS, tá? Então, A de álcool, acidose, E de epilepsia, encefalopatia hepática, eventualmente, eletrólitos e endócrino. Né, infecção, tá? Sepse e meningite, ou de overdose, álcool e medicações, opioides também, uremia, U de uremia, T de trauma, toxicidade, I de insulina, né, que seria então hipoglicemia, P de psicose ou psicogênico, né, e S de stroke, seja AVCI ou AVCH. Tá? É um acrônimo que ajuda bastante. E agora a gente vai fazer quero que um por um aqui colabore, tá, com o quiz. Tá bom? Então, começando pelo Hamilton, que está proativo aí. Paciente com rebaixamento, quadro clínico, né? Rebaixamento mais diaforese, pele pegajosa e tremores. Alguma hipótese diagnóstica etiológica? Diaforese, pele pegajosa, tremor. Uma bacteremia, Pode ser. Infeccioso, né? Uma IC descompensada, mas ainda não entraria os tremores, né? Vai ser perfil C aí, no caso. Tá, mais uma dica. É uma paciente usuária de glibenclamida. Hipoglicemiante, ela vai fazer uma hipoglicemia. Perfeito. Então, uma hipoglicemia, tá? Uma hipótese. Claro que são poucos dados que eu coloquei ali, né? Então, tratamento, glicose endovenosa, tá? Caso você... Claro, tem um serviço que tem glucagon. Então, se você é um paciente que está consciente, mas aí já não é o caso, porque não está... aqui eu estou me referindo a um caso de rebaixamento. Se ele estivesse consciente, mas a gente é isso com frequência, né? A gente fica dando glicose na veia para todo mundo. Se o cara está consciente, você vai ofertar, vai dar primeiro correção com glicose, com água com açúcar, tá? Então, você vai dar aproximadamente aí 20 gramas de carboidrato simples, com um pouco de água, e vai repetir a glicemia capilar em 15 minutos. Tá? E depois, corrigido, você vai ofertar uma dieta para esse paciente, para não recidivar. Estando inconsciente, com acesso periférico, glicose. Tá? E se tiver inconsciente sem acesso, glucagon e M. Lembrar de fazer tiamina, tá? Isso é super importante. Próximo, quem se dispõe a responder o próximo? Ô, Gabri, por que tem que fazer tiamina? Veja, não é que para todo mundo, né? Mas chegou um paciente com rebaixamento, a história está fraca, né? Não tem muitos elementos. Por segurança, você está fazendo uma reposição de glicose. Por segurança, já dê tiamina junto. Até, puxa, pode ser que seja um paciente desnutrido, paciente etilista, tá? Para você evitar de desencadear um Wernicke. Entendi agora. Tá?
Quem propõe aí a responder a próxima? CAD, Doutor, pode ser uma Cetoacidose. cetoacidose diabética? Perfeito. Então, paciente com taquipneia, náusea, vômito abdominal, desidratação, poliúria e polidípsia. Sim, né? Uma crise hiperglicêmica, tá? Então, pode ser cetoacidose, estado hiperglicêmico hiperosmolar, né? E aí você vai fazer o quê? Hidratação, tá? Insulina EV e lembre de aguardar o potássio. Potássio. Próximo. Tá fácil essa, vamos. Choque séptico. Sepse, infecção, exato. Tá? Cristalóide EV, antibiótico dirigido, controle do foco. Tá? Lembrar de fazer noradrenalina precoce, se for necessário. Próximo. Não. Confusão de piora progressiva, cefaleia, anorexia e crise convulsiva. Não é tão fácil esse. Alguém tem algum palpite? Cefaleia. Convulsiva. alguma encefalopatia metabólica, Perfeito. Perfeito. A ideia inicial é essa. Mas, qual que você sugeriria? É uma senhora de 60 anos que usa hidroclorotiazida. Ajudou? causa urêmica, Uma senhora de 60 anos que usa hidroclorotiazida. Hiponatremia. 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 Tá bom? Então, conduta, né? Restrição salina, solução salina hipertônica, a depender da gravidade da sua avaliação aí. Tá, e lembrar que a hiponatremia é uma causa aí comum em reação medicamentosa, né? Os tiazídicos é um clássico, mas tem uma longa lista, né? Até o omeprazol poderia ser uma causa de hiponatremia. Vários dos anticonvulsivantes também são responsáveis por isso, tá? Vale a pena fazer uma aula de hiponatremia também mais pra frente. Quadro de letargia, poliúria, lesão renal aguda, constipação e perda ponderal. Hipótese diagnóstica etiológica. Nada? É uma paciente que tem... Cefalopatia hepática. Poliúria, né? Não tá muito compatível poliúria com cefalopatia hepática, né? É uma senhora também tabagista com um câncer de pulmão metastático. SIAD? Oi? Pode ser SIAD? Poderia ser, tá? Mas hipercalcemia, tá? Então, hipercalcemia pode causar também rebaixamento. Já teve caso de rebaixamento e faz bem isso aí, desidratação importante, letargia, né? Então, a conduta, hidratação agressiva, né? Você vai buscar uma meta de débito urinário aí de 100, 150 ml hora, vai sondar o paciente, vai hidratar 200, próximo de 200 ml hora também, e fazer o ácido hialurônico, tá bom? A gente não tem calcitonina, infelizmente, também é uma aula que eu posso dar para vocês, já tem uma aula pronta também, inclusive, de hipercalcemia. E, claro, suspeitar de malignidade, né, hiperpara também é uma causa, e até lembrar, por que tem poliúria, né? Diabetes insípido nefrogênico, tá? Funcional. Próximo, náusea, vômito, anorexia, fadiga, hálito amoníaco e oligúria. Alguma hipótese? Hálito amoníaco, né? Você falou cefalopatia hepática, tá? Perdão, falei besteira. Uremia, tá? Então, mesma coisa, oligúrico, tudo. Com náusea, vômito, anorexia, bem clássico. Tratar a hipercalemia, se for o caso, mas não tem nada a ver com rebaixamento, tá? Hemodiálise, enfim, o basicão lá, sonda vesical de demora, se for hidratação, se for o caso. Fazer eletro, super importante. Paciente com agora sim, paciente com flapping, ascite, hálito hepático, né? Telangiectasias em tórax. Etiologia.
cefalopatia hepática, lactulose, super importante, buscar evacuações, né? Sempre lembrar que a encefalopatia hepática é um diagnóstico de exclusão, tá? A gente comete esse tipo de erro com frequência, tá? Lembrar, buscar ativamente sangramento gastrointestinal, se você vê lá o paciente, ele pode estar com uma melena, alguma coisa assim, lembrar de fazer a punção para afastar a PBE, super importante, né? Paciente, cadê a interna? Paciente com febre, taquicardia, sudorese, diarreia e bócio. Alguma hipótese? Crise tireotóxica? Ô, Milton, eu acho não é interna. Crise tiotóxica, tá? Cristalóide V vai hidratar o paciente, beta-bloque, PTU e hidrocortisona, tá? Básico aqui. Tá? Lembrar que uma forma de fazer esse diagnóstico são pelos critérios de Burch-Bartovsky, maior que 45. Paciente, de novo, a interna, por favor, agora, só a interna, tá? Lentidão psicomotora, se é que ela tá presente, né? Lentidão psicomotora, ganho ponderal, edema, depressão e constipação. Hipótese etiológica. Alguma hipótese? Alguém? Hipotireoidismo? Exato, como mixedematoso, tá? Lembrar, uma das principais da conduta que se sobrepõe com a... Isso já foi questão de prova, acho que até da UHC, viu? Da crise tireotóxica e do como mixedematoso, conduta que se sobrepõe, né? Hidrocortisona, tá bom? Levotiroxina, enfim, tá? Isso aqui tá errado, viu? Esse comentário tá errado. Paralisia do terceiro par, né? Ou sexto par craniano com ataxia, neuropatia periférica. Alguma hipótese? Essa se dá para aceitar, dá para acertar essa, hein? A Wernicke? Isso, boa. A Wernicke. Qual que é a tríade clássica do Wernicke? Confusão, ataxia e nistagmo, tá? Ou oftalmoplegia. Tiamina, lembrar que essa dose é diferente, né? Uma dose maior para o tratamento do Wernicke, não é para profilaxia, digamos assim, né? Então tiamina 500 de 8 em 8 por 3 a 5 dias. Né? E, claro, a gente sempre pensa etilista, mas os desnutridos como um todo também merecem. E paciente pós-bariátrica, cuidado com esses pós-bariátrica, tá? Paciente somente com bradipneia e miose encontrado na rua. Intoxicação por carbamato? Poderia ser, Organo tá? fosforado? Poderia ser carbamato, sim. Tudo bem, miose, etc, né? Pode ser. Em geral não faz bradipneia, não, né, carbamato, mas em geral o paciente está meio taquidispneico. Naloxona, tá? Isso aqui é uma conduta que o ACLS até incorporou recentemente, né? Encontrou na rua lá a parada respiratória, naloxona, tá? Tem um surto lá atualmente nos Estados Unidos, já faz uns anos já, na Estados Unidos e Canadá também, que eles estão misturando fentanil na cocaína, etc e tal, então tá tendo muito caso. Foi incorporado no ACLS, inclusive. Né? Histórico de incêndio em lugar fechado, com o paciente evolui com cefaleia, confusão, convulsão e náuseas. Alguma hipótese? Intoxicação por CO2. Exato. Não, na verdade, não é para o CO2, tá? É para o monóxido de carbono. Então, lembrar que o tratamento tem tratamento para você vai tentar deslocar a molécula de monóxido da hemoglobina, forçando a barra, jogando o oxigênio lá para 100%, né? E, claro, intubação precoce é bem-vinda. Tá terminando já, hein? Vamos lá. Cefaleia e hipertensão de início súbito com déficits neurológicos. Tá fácil, né? É BCH, tá bom? TC sem contraste, reverter anticoagulação, né? Pôr no cross para neurocirurgia e intubar precoce. Né? Paciente com hipertensão, taquicardia, hiperreflexia, rigidez muscular, tremor, náusea, diarreia e histórico de depressão. Alguma hipótese? Isso é super importante. Intoxicação por tricíclico? Poderia ser. Síndrome serotoninérgica. Pode ser tricíclico, pode ser inibidor seletivo de recaptação também. Né? Vai hidratar, tá? Dá uma olhadinha na CTK, benzodiazepínico, trata super bem, e se for o caso, é muito hipertenso, nipride.
Tá? Paciente com bradicardia, hipotensão, hipoglicemia e convulsão. Alguma hipótese? Bradicardia, hipotensão, hipoglicemia e convulsão. Intoxicação por beta-bloque, tá? Antídoto, glucagon, dose alta, tá? Atropina e marca-passo, claro, a gente não tem, então vai partir para isso mesmo. Eventualmente pode precisar de adrenalina endovenosa, de marca-passo. Paciente com vertigem súbita, persistente, náusea, ataxia e disartria. AVC de fossa posterior. Perfeito. Considerar trombólise. Eu coloquei alguns comentários aqui, acho que ficou fora de ordem, né? Aqui, a ciprofloxacina é um antagonista serotoninérgico, mas a gente não tem, tá? E via de regra usa benzonitride e já resolve. E é isso aí, pessoal. Alguma Obrigado. dúvida? Ô, Gabi, na crise tireotóxica, a hidrocortisona faz 100 de 8 em 8? Você tem opção de fazer, não precisa ser dose tão alta, assim, de 8 em 8, até poderia fazer, tá? Mas eu daria menos, 50 de 6 em 6, 50 de 8 em 8. Tem opção de fazer DEXA também, tá? Então, como a evidência é baixa, não tem uma fórmula única, não. Tá bom. É que eu acho que eu tenho um caso no Dante que tem uma crise tireotóxica. Aí o pessoal fica todo confuso lá, que não tem coração na jogada. Normal. Mas beleza, Gabi. Obrigado. Depois você manda